ó Deus, e que Tu venha nos abençoar. Toma também, Senhor, nesta manhã as nossas ofertas, porque nós estaremos, Senhor, também ofertando a Ti nesta manhã. Ó Pai querido, que as nossas sementes cheguem a Ti, Senhor, e que essa terra, Senhor, que é uma terra fértil, venha frutificar, Senhor, nas nossas vidas, à medida da nossa necessidade, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos participando agora do ato de oferta, né? E antes do louvor ser tocado, eu queria também parabenizar a todas as mulheres, porque hoje é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, né? O dia de vocês é todo dia, mas através de uma luta, através da importância que vocês têm, né, foi dado a essa data, né, esse marco importante. Parabéns a todas as mulheres. Amém? Levante o seu envelope ou os seus envelopes. Se você for dizimar, nós temos aqui na frente, né, o nosso gasofilaço também ali no meio, né? Não deixe de ofertar, não deixe de dizimar. Levante sua oferta. Senhor, nós Te louvamos nesse dia, Senhor, por esta oferta que estamos depositando, Senhor, no Teu reino. Que o Senhor venha suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, seja sentimental, seja profissional, seja material, seja espiritual. Ó Deus, que venhamos colher segundo a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. As crianças podem subir para suas classes. Os adolescentes e os jovens, por enquanto, permanecerão aqui, né? Até por conta da dinâmica de hoje, né? Nós teremos o ato do batismo. E eu gostaria de chamar aqui o nosso professor de hoje, diácono Fábio Bandeira, estará ministrando para nós nessa manhã. E eu gostaria, antes do Fábio assumir, só de convidá-los, né, a vir para cá, ó. Vem para o lado de cá, todo mundo que está do lado de cá, ó, passa para o lado de cá. E todo mundo que está lá atrás do Jorge, lá atrás do som, passa para frente também, para a gente ficar aqui, ó, todo mundo juntinho, tá? O pessoal que está aqui do lado, ó, vem para o lado de cá. E o pessoal que está lá atrás, se possível for, vem aqui para frente também. Tem muito lugar aqui na frente, para a gente poder ficar juntinho, fazer bastante pergunta aqui para o Fábio, deixar o Fábio enrolado aqui com muitas perguntas difíceis. Amém? Amém? A paz de Cristo para a igreja. Louvado seja Deus
Grato por mais esta oportunidade, grato ao Senhor, porque Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Falaremos hoje sobre a lição de número 10. Lição de número 10. O Espírito Santo e a edificação da igreja. Lição de número 10. Uma lição rica e abençoadora para as nossas vidas, para os nossos corações, da parte de Deus, neste dia tão especial, né? Um dia em que veremos aqui pessoas descendo as águas, bendizendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo através de suas vidas, fazendo a confissão de um ato público, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador. Então, vamos hoje falar sobre a lição 10, em que o Espírito Santo terá primazia. O texto bíblico, por gentileza, os slides, por favor, Maico. Efésios 4, do 1 ao 13. Vamos ler. Uma leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. Amém? Efésios 4, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. O texto áureo vai falar de Atos, capítulo 13, versículo de número 12. Texto áureo, Atos 13, ou melhor, versículo de número 52. Atos 13, versículo de número 52, para aqueles que não têm revista. Diz assim a palavra do Senhor. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Amém? Vamos prosseguir na palavra introdutória. Palavra introdutória, que vai trazer algo de Deus para os nossos corações. Pode passar, por favor. Amém. Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a igreja. Ou seja, uma íntima comunhão, né? Após o dia de Pentecostes, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares a partir de Jerusalém. Pode passar, por favor. Já é o tópico 1, né? Amém. É interessante, irmãos, que nós podemos ver na palavra do Senhor que Atos 2 ali, basicamente é um divisor de águas. Atos 2 ali, com a descida do Espírito Santo, vai fazer com que os discípulos sejam cheios do Espírito Santo e eles tenham a energia, tenham o equipamento espiritual, tenham a força necessária para poder proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. É interessante que
Jesus, de antemão, ele diz, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque é mediante o poder do Espírito que nós conseguimos fazer a obra de Deus. É mediante o poder do Espírito que nós avançamos na obra de Deus. É mediante o poder do Espírito que almas se rendem, almas são curadas e almas são saradas. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus e não o homem. Então, a obra de Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, tudo ele faz para louvor da glória dele. Então, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele tem que ter primazia na igreja. Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Ele tem que ser reverenciado. Ele tem que ser chamado para a igreja para que a obra dele possa ser realizada, para que Deus seja glorificado e o nome de Jesus, consequentemente. Então, nós vemos que as igrejas em si, elas foram estabelecidas, né, de um modo geral, a igreja de Jesus Cristo, a partir ali do Pentecostes. Ali há uma explosão, vamos dizer assim, de glória, de modo que a igreja foi se expandindo ao longo dos séculos. O interessante é que Pedro, né, no seu discurso, se não me engano, Atos capítulo 3, é isso mesmo, pastor? Atos capítulo 3, quando Pedro faz aquele discurso eloquente. Capítulo 3, né? Amém. Então, nós vemos que Pedro, ele vai dizer que ali, naquele momento histórico, momento sublime, momento marcante na vida dos irmãos, ele diz que é um cumprimento de uma promessa, conforme está escrito em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Então, ele diz que isto era aquilo que Deus prometeu naqueles tempos. Então, há ali naquele momento, então, a certificação de que aquele ato em que o Espírito Santo desce com poder e glória sobre todos os crentes, é um ato de cumprimento de uma profecia, é um ato do que Deus realiza pelo homem. Interessante que, de uma forma geral, se nós formos observar o contexto de Joel, nesse sentido, nós vamos ver que, na verdade, esse ato, ele é um ato parcial, ele não é um ato total. O que eu quero dizer com um ato parcial? Na verdade, essa profecia teve, em parte, o seu cumprimento. Porque, naqueles dias, quando nós estivermos juntos, na glória com o Senhor, né, no dia de Cristo, a palavra de Deus vai dizer o quê? Vai dizer que Deus será tudo em todos, e que ninguém precisará falar para o seu irmão, conheça ao Senhor, porque todos o conhecerão. Então, o que acontece? Deus, em primeiro momento, lança o derramamento do Espírito de uma forma parcial, correto? Sobre a igreja, e naqueles dias, de uma forma total, da forma que Deus quer. Assim como foi a semelhança da morte de Cristo. O que ocorre? Os judeus naquela época não estavam habituados com isso. O que eles tinham em mente? Qual era a mentalidade da época, daquela cultura, daquele local? Que o Messias viria como resgatador. Eles estavam o quê? Sob o jugo do Império Romano. Então, eles queriam o quê? Um libertador. E, de fato, o Messias, Senhor Jesus Cristo, ele tem essa incumbência também de ser o libertador, o resgatador, né? O rei de Israel, o rei de todas as nações, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas só que eles imaginavam, grande parte deles, se não todos, que ele viria já de início libertá-los do jugo de Roma e assumir a preeminência ali de rei sobre Israel. Só que isso não aconteceu. Ele veio uma primeira vez, né, ou seja, um cumprimento parcial, assim como foi de Joel, da profecia, e ele vai retornar uma segunda vez para ser o rei de todas as nações e dominar em glória a partir de Jerusalém. Então percebam que, em determinados casos, Deus ele derrama a sua profecia de modo duplo, né? Há um duplo cumprimento de uma profecia. Ele manda de um modo parcial e depois ele envia de um modo total. Então a igreja ela teve isso consigo, né? Teve isso ali no Pentecostes, recebeu o poder necessário, a graça necessária para poder caminhar com as próprias pernas e fazer a vontade do Senhor. Porque o que Deus requer de nós? Que sejamos cheios do Espírito Santo. Como acabamos de ler em Atos 13:52, né? E os discípulos estavam cheios do Espírito Santo de alegria. Então a igreja de Jesus,
nesse momento, ela vai caminhar com as próprias pernas, porque o Espírito Santo foi derramado. E hoje ela tem poder para fazer isso. Ela tem graça de Deus para fazer isso. Ela tem unção. Ela pode ir adiante, porque o Senhor garante que Ele será com todos nós. Amém? Vamos continuar. Alguma pergunta nesse tópico? Sim, pois não? Pode falar, irmão João. Amém. É justamente o que o irmão Jorge falou, que eles de fato não criam, né, na vinda de Jesus de forma espiritual, como foi a primeira parte da profecia. Mas eles já queriam a libertação em primeiro momento. Na verdade, também era o espírito da época. Eu acho que se nós vivêssemos naquela época lá, nós também creríamos dessa forma. Porque onde quer que as pessoas fossem, só se falava isso. Vai vir o libertador, vai vir o Messias. Então, é interessante essa questão, né? Muito interessante. Vamos continuar? Tópico 1. O Espírito Santo e a Igreja. Põe aí, por gentileza, Maico. O Espírito Santo e a Igreja. Tópico 1. Pode passar, por favor? Amém. Vamos lá. A palavra grega para definir igreja é eclésia, ou eclésia, cujo significado é uma assembleia de chamados para fora. Ou seja, a igreja é uma instituição que agrega aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e são separados do mundo pecaminoso a fim de viverem para Cristo. João 15, 19. Michael, por gentileza, dá um congelamento na imagem, por favor. Irmãos, é interessante essa questão e é uma questão também um pouco exegética, tanto que o próprio autor da lição, como os irmãos podem ver na revista, ele traz no seu original grego a definição da palavra igreja, né? Eclésia, ou eclésia. Então, nós vamos observar qual é o significado. Acho que essa parte aqui da lição é muito importante, porque nós vamos ver o significado da palavra igreja. Ele próprio já colocou aí, inclusive, né? Ou seja, olha o que diz, os chamados para fora. E, na verdade, se os irmãos forem observar, a palavra igreja, eclésia, ela tem esse teor, né? Esse teor de coletividade. Então, igreja é coletividade, não é individualidade. O que eu quero dizer? Eclésia significa assembleia, reunião, comunidade. Então, ou seja, Jesus Cristo, quando disse para Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha comunidade de salvos. Ou seja, então podemos ver que a palavra eclésia carrega esse significado de comunidade, de comunhão, de coletividade. Ele colocou aqui o seguinte também: Jesus foi o primeiro a fazer uso dessa palavra eclésia no Novo Testamento. Ele aplicou ao grupo dos que se reuniram em torno dele. Observa, olha o que ele diz. Ele aplicou ao grupo dos que se reuniram em torno dele, reconhecendo publicamente como seu Senhor. Então, a palavra igreja sempre quer dizer o quê? Grupo. Isso é muito interessante, né, irmãos? Porque hoje em dia, né, nós vemos aí, infelizmente, né, eu digo lamentavelmente, muitos irmãos que preferem cultuar em casa, sem a comunhão dos irmãos. Ou às vezes até muitos desigrejados em si, que não querem ter comunhão com outros irmãos e preferem ter comunhão pelo WhatsApp. Eu conheço alguns, né? Já até indaguei alguns sobre essa situação, sobre essa questão, por que ele não quer participar de uma comunidade, de uma igreja. E a resposta foi simples. No caso, para ele, né? No entendimento dele, foi que a igreja, na verdade, é a comunidade universal. Ele pegou a palavra e aplicou à comunidade de todos os crentes salvos. Então, ele, em si,
ele compõe-se da igreja, mas ele não precisa de pastor, nem de comunhão, nem de celebrar a ceia, nem batismo. Percebam o quão grave isso é. E uma coisa interessante que eu ouvi nesses dias na 93, o comentarista falando, um pastor, ele disse que esses irmãos em si, né, essas pessoas que não querem se estabelecer uma comunhão na igreja, elas basicamente estão autoafirmando que ela é soberana. Ou seja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de guia, eu preciso de Jesus. Jesus é o meu pastor. Então, basicamente, elas estão tão orgulhosas, tão inchadas no seu entendimento, que elas não entendem o significado real dessa palavra, de comunhão, de unidade em espírito. E Paulo vai dizer isso. Então, elas estão inchadas, né, nos seus entendimentos e acham que estão certas, fazendo aquilo que é certo. Mas não. A igreja de Jesus sempre se manteve reunida em comunhão. E isso nós vamos ver no decorrer da lição. Então, esses irmãos, eles se autoproclamam irmãos em Cristo, né, mas eles querem cultuar de suas casas, né? E interessante notar que muitos deles em si, quando começam a fazer essas coisas, ele diz assim: esses pastores são tudo errados, eles são, como eu posso dizer assim, eles acham que estão certos, mas pregam heresias. Esse é o discurso deles em si, né? Eles acham que os líderes, de modo geral, são heréticos. Infelizmente, isso é uma realidade. Eles acham isso. Então, na sua autossuficiência, ele diz o quê? Não, eu sou o meu líder. Eu vou me reger. Eu vou me aconselhar a mim mesmo. Percebam que, basicamente, é um culto ao seu ego próprio, né? É interessante essa questão. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Amém. Então, vamos continuar. Por favor, Maico, a imagem. A gente vê que... Não, anterior, por favor. Nós vemos que... Eu botei duas imagens aí, interessantes, sobre as sinagogas do primeiro século. Uma coisa, eu acho que é de muito valor para a gente, nós vemos na primeira imagem, mais de cima, uma sinagoga em Cafarnaum. Na verdade, são as ruínas de uma sinagoga do primeiro século, né? E registradas pela arqueologia, está preservada até hoje lá. E nós vemos como era basicamente ali, dá para ter uma noção de como eram as sinagogas que os judeus frequentavam e que o próprio Senhor Jesus, Paulo, dentre outros, frequentavam também. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele pregou em diversas sinagogas em si. E uma coisa interessante é que, na verdade, esse sistema sinagogal, ele foi, na verdade, instituído logo após, alguns comentaristas, teólogos, dizem que foi na Babilônia. Na Babilônia, no exílio, começou-se esse sistema de sinagogas. Então, eles dizem que onde tinham 10 judeus reunidos, poderia-se estabelecer um culto. Então, ali eles instituíram as sinagogas e, pós-exílio, quando eles retornaram para Jerusalém, o sistema ele foi expandido, né? É interessante que o sistema sinagogal ele ficou existindo em coexistência com o templo da época. Então, ou seja, na verdade, as sinagogas eram somente uma casa de estudos, né? Uma casa de adoração. Só que os sacrifícios, né, e também a palavra do Senhor eram ministradas pelo templo. Ou melhor, no templo. Se os irmãos forem observar, eles estavam, né, em íntima comunhão, pós-Pentecostes, né, no partir do pão, e a Bíblia diz que eles diariamente se reuniam para ensinar no templo. Então, eles estavam no templo. Por quê? Porque eles tinham rompido com o sistema sinagogal, que a época estava também corrompido na sua grande parte. Só que nem todo o sistema sinagogal estava corrompido. Por exemplo, vemos um exemplo de vamos dizer, um rabino judeu, que era Jairo. Quantos já ouviram falar de Jairo aqui? Quase todos, né? Essa pregação eu já ouvi uma diversas vezes. Então, Jairo, né, ele recebe o milagre do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga. Então, Jairo, ele tinha, na verdade, a presidência de uma sinagoga, e Jairo se converte, né? Jairo se converte. E creio eu que Jairo, ele não manteve o mesmo sistema que no caso, havia antes. Ele deve ter, com certeza, né? Nós vamos inferir do texto, assim como outros, se não me engano, Sóstenes em Coríntios também, ele era o principal da sinagoga, Paulo prega para ele, ele se converte.
E ali ele muda o sistema e passam a crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como o Messias prometido que havia de vir. Então, em grande parte, claro, fato, o sistema estava corrompido, porque não criam no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso é tão certo, porque... Volta lá, por favor, Maico, a imagem. A imagem de baixo, nós vamos ver. Interessante. Não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar. Na verdade, é a cadeira de Moisés. Quantos já ouviram falar na cadeira de Moisés? Mateus 23. Mateus 23, 1. Jesus, instruindo os discípulos, ele diz o quê? Os escribas e fariseus assentam-se na cadeira de Moisés. Olha que interessante. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Isso é tão importante, irmãos, porque nós vemos que Jesus não proibiu os discípulos de frequentar as sinagogas. Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Está aí na figura, na imagem. Isso, se não me engano, é de uma sinagoga de Corazim, a única que foi achada pela arqueologia. Isso é uma réplica que já está no museu de Jerusalém. Então, nós vemos que existiu essa cadeira de Moisés, como Jesus diz em Mateus 23. Então, os escribas e os fariseus ali se assentavam, né? Geralmente, aqueles que ministrariam a palavra do Senhor. Então, Jesus ele vai dar um aconselhamento. Eles se assentam na cadeira de Moisés, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, de uma certa forma, eles não estavam de um todo corrompidos. De uma certa forma, eles pregavam a verdade, só que distorciam algumas coisas. E ele vai falar isso em Marcos 15, né, com relação a leis ritualísticas em si, pureza do copo, pureza de utensílios e por aí vai. Então, nós vemos essa cadeira de Moisés, ela existia dentro da sinagoga. Isso, na verdade, tem um valor arqueológico muito grande, nessa cadeira de Moisés. E como era feito, basicamente, naquela época, o sistema sinagogal? Que, na verdade, era uma congregação, reunião, uma assembleia, né? Que, na verdade, também deriva o termo igreja. Eles chamavam de carral, no hebraico, né? Mas aí veio a se chamar igreja pela língua grega, né? Eclésia. Então, nós vemos que, antigamente, se estabeleceu da seguinte forma. Como era? Existia ali, né? Porque os judeus criam dessa forma. Existia aquela cadeira. E Jesus vai dizer isso quando ele foi na sinagoga de Nazaré, que o assistente, que hoje pode ser um auxiliar de trabalho, um diácono, ele levava o rolo da Torá para que o ministrador pudesse ler. Então, automaticamente, ele lia em pé. Interessante, irmãos, olha só. Ele lia a palavra do Senhor em pé e depois se assentava na cadeira para ensinar. Porque eles imaginavam que quem ensina tem que estar no mesmo patamar de quem é ensinado. Então, esse era o entendimento da época. Por isso existia aquela cadeira de Moisés. Eles sentavam-se para ensinar, mas eles faziam a leitura pública em pé. Isso é interessante, porque hoje em dia nós temos um costume totalmente diverso do deles. Cada um na sua época, cada um no seu tempo. Amém? E isso é muito assim, enriquecedor para as nossas vidas, porque a gente aprende um pouco da cultura. E interessante falar em cultura, eu até mesmo falei com o pastor Rubens aqui, que me ajudou, ele achou o texto que eu estava querendo, que se encontra em 1 Coríntios 14, 34, 35, que vai falar de um sistema, né, que era implantado nas sinagogas da época. E esse sistema, ele era baseado no sistema templário. Eu vou explicar para os irmãos. Como era esse sistema? No sistema templário, existiam, né, o Santo dos Santos, o Santo Lugar, existia ali os pátios, né, os átrios do templo. Então, nós vemos que existia os pátios, o pátio das mulheres, então existia um pátio só para as mulheres, e existia o pátio dos homens, correto? Então, havia essa separação naquela época, até mesmo no templo em si. Então, pátio das mulheres, pátio dos homens. Existia um muro, né, uma parede de separação. E aí Paulo vai dizer, se não me engano, em Efésios 2, ele vai dizer que Cristo veio e rompeu esse muro de separação, de modo que homens e mulheres poderiam adentrar juntos a presença de Deus.
Percebam quão interessante é isso. Então, irmãos, existia essa separação. Então, na verdade, a sinagoga também pegou sobre si esse sistema de separação, homens do lado, mulheres do outro. Correto? Nós temos hoje em dia, eu não sei se continua, mas quando eu fui lá na DUD, Assembleia de Deus dos Últimos Dias, do pastor Marcos Pereira, lá existe ainda homens de um lado, mulheres do outro. Então, são bem ortodoxos. Pois não, pastor? Tem igreja assim? Então, nós vemos que ainda tem alguns irmãos que obtêm essa prática, né? Obtêm essa prática. Interessante. Alguém queria fazer alguma colocação? Uhum. Pois não, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Interessante, pastor, que o senhor me fez me lembrar de um pastor, alguns aqui o conhecem, eu até fico brincando com o Dedé, o Yosef Akiva, ele tinha um barbão, né? Ele era judeu, aí hoje ele é pastor. Ele disse uma coisa, ele indagado por um irmão, dentro de uma igreja, não sei se era uma sala de aula, agora não me lembro muito bem. Ele falou, irmão, ô pastor, mulher pode pregar? Aí o pastor respondeu para ele, o Espírito Santo tem sexo? O irmão não soube o que responder. Ou seja, nós vemos que esse muro de separação foi quebrado, né? E o que eu queria dizer em 1 Coríntios 14, 34 e 35, é o seguinte, porque alguns comentaristas, né, não vou dizer que eles estão certos ou que estão errados, mas eu vou trazer para que os irmãos tenham esse conhecimento também. Eles dizem o seguinte, que naquela época, quando o texto diz que Paulo fala que, ele diz assim, com relação às mulheres, não permito que elas falem durante o culto, mas se elas quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa aos seus maridos. Então, o que acontece? Uns dizem que, como existia essa separação, homens de um lado, mulheres do outro, muitas das vezes, as mulheres do lado de cá perguntavam aos seus maridos do lado de lá acerca da palavra, e interrompiam o culto. Então, isso gerava o quê? Gerava um desconforto. Então, Paulo vem trazer um ensinamento mediante essa questão que era cultural à época. Isso é interessante. Então, alguns comentaristas vão falar sobre isso. Amém? Vamos prosseguir, porque o tempo não nos espera. Subtópico 1.1 diz, o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. O Espírito Santo acrescentava os salvos, Atos 2,47, orientava os apóstolos, Atos 13,2, e enchia todos que ouviam a palavra e criam nela. Então, o Espírito Santo é a pedra fundamental da igreja. Ele orientava, ele acrescentava os salvos e ele enchia todos que ouviam a palavra de Deus, porque a fé vem e vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele, na verdade, é o nosso guia, nosso conselheiro, né? Como Jesus disse,
eu enviarei outro consolador, né? No original grego é paracletos, né? Outro advogado, outro conselheiro, outro ajudador. Então, o Espírito Santo ele realiza essa função. Subtópico 1.2, palavra... Subtópico... Não, melhor, 1.2, o Espírito Santo animava os santos. Amém. O Espírito Santo animava os santos. Mesmo diante das tribulações, o Espírito animava os santos, incentivando-os a continuarem a sua obra. Então, isso aqui é muito importante, porque nós vemos que a igreja do primeiro século, ela passou por diversas tribulações, por diversas perseguições, mas o Espírito Santo estava sempre ali ajudando, sempre fortalecendo a que eles mantivessem a sua fé. E uma coisa interessante, irmãos, o tempo corre, né, Ademar? Só Jesus. Uma coisa interessante é que naquela época em si existiam o quê? Muitos martírios. Observem, então os nossos irmãos em Cristo, né, judeus, gentios, alguns deles foram martirizados, nós sabemos disso, historicamente também, né, Ademar? Pedro em si, e a Bíblia diz que Tiago foi degolado. Nós vemos que o Espírito Santo dava essa condição, né, dava esse poder interior de fazer com que, mesmo diante da morte, não negássemos o nome de Cristo. Então, hoje em dia é inimaginável, na nossa cultura, nós imaginarmos uma questão dessa, mas existem em muitos outros países, tá? Quem quiser conhecer mais um pouco, existe o site Portas Abertas, e ele vai falar sobre as missões no mundo. Então, existe ainda muitos irmãos nossos, no século XXI, que estão sendo martirizados, mas é o Senhor Jesus, mediante o seu Espírito, quem nos dá força, a graça, para que, nesse ato, nós não neguemos o nome dele. Amém. Tem até o Ademar estava falando aqui sobre a questão da expansão da igreja. Então, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era morta, mais ela crescia, mais ela se expandia. Realmente, isso é um dado histórico muito, muito impressionante, né? O que o Senhor Deus faz. Mas existia casos isolados também, Ademar, em que certas situações, algumas cidades não queriam saber de Cristo. Tanto que Cristo também amaldiçoou. Ai de ti, Corazim, Betsaida, e tem mais uma, Tiro. Então, você vê que eles não queriam saber de Cristo, não queriam saber do nome de Cristo. Então, toda regra tem a sua exceção também. Mas, de uma forma geral, a igreja se expandiu, que hoje, basicamente, não vamos dizer todo mundo, né? Porque talvez tenha tribos lá bem escondidinha, lá nos matos, na Amazônia em si, que talvez não conheça o Senhor Jesus Cristo. Mas, basicamente, mundialmente, Cristo ele é reconhecido, né, de um modo geral, mas toda regra tem a sua exceção. Vamos continuar? Tópico 2, né? Não é isso? O Espírito Santo proporciona a união. Pode passar, por favor? O Espírito Santo proporciona a união. Após a salvação proporcionada pela graça por meio da fé, então a salvação vem pela graça, mas é por meio da fé. E Paulo diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o próprio Deus concede dons aos homens, né? Isso é tão profundo que fala para nós que o ser humano não é nada diante de Deus. Ou seja, que ele próprio concede a fé, mediante a graça, para que possamos ser salvos. Isso é tremendo, da parte do Senhor. O cristão deve se integrar à igreja, formando o corpo de Cristo com os outros irmãos. Foi aquilo que nós falamos. Devemos nos integrar à eclésia, à comunidade dos salvos. Isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador Jesus. Amém? Pode passar. Interessante que eu coloquei aí, né, que essa foi, como eu já tinha dito anterior, para aquele irmão que tinha falado comigo por que não mais frequentava a igreja. Olha o que o escritor, não vou dizer Paulo, né, que alguns dizem que foi Paulo, outros foi Barnabé, que escreveu a carta aos Hebreus. Então, vou dizer,
O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 25, observe o que o texto diz: não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, naquele tempo também era costume. As pessoas quererem viver Cristo em casa. Não é só no nosso tempo. Então as coisas são cíclicas. Elas aconteceram no passado, voltam a acontecer novamente no decorrer dos séculos. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha que interessante, porque quando estamos reunidos em comunhão, nós temos a oportunidade de admoestarmos-nos uns aos outros. Estamos integrados, unidos. É verdade. O Ademar pontuou aqui sobre a questão do ego, né, em si, tal, que naquele tempo era totalmente diferente. O culto ao ego, né, a pessoa em si dizia que não quero por conta de A, B, C, D, jogando a culpa sempre nos outros. É aquela velha síndrome adâmica, né? Foi a mulher que tu me deste. Então o ser humano tem essa questão. Claro, em alguns casos há sim, né, excessos por parte de líderes e ou outros irmãos. Mas, na sua grande maioria, na verdade, é por um culto ao ego, culto pessoal. Eu não quero mais porque eu me desanimei com aquilo, com o outro e tal, o irmão não falou comigo em si, até o pastor Eliseu falou isso ontem. Irmão, sejamos maduros em Cristo Jesus, porque a maturidade está nisso, suportando-vos uns aos outros em amor. Vou repetir essa palavra porque é forte. Suportando-vos uns aos outros em amor, tolerando-vos uns aos outros em amor. Às vezes acontece, somos carne, não somos perfeitos, somos pó. Então, temos a natureza pecaminosa. Pode ser que, às vezes, em si, há conflitos entre irmãos. E isso era natural. Na igreja do primeiro século, isso aconteceu paulatinamente, né? E temos um caso específico, me ajuda aí, Ademar, aquele caso em que Diótrefes, que João diz que Diótrefes, que era líder de uma igreja, lhe fez muito mal. Olha só, ele se opunha à obra de Deus. Então, você vê que existiam contendas entre os irmãos em si. Ali em Coríntios, então, nem se fala. Coríntios, então, era o berço da contenda, o berço da discussão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí começava aquele rolo danado. Então, assim, Paulo veio para corrigir essas questões, né? Ali mediante o Espírito Santo de Deus, né? Então, ou seja, essas questões de contendas, disputas, facções, vai existir, não tem para onde correr. Então, biblicamente falando, isso vai acontecer, não tem para onde correr, mas sabemos o que? Aí por isso Paulo também vai dizer em Efésios, né? Tolerando-vos ou suportando-vos uns aos outros em amor. O amor fala mais alto, o amor supera tais questões. Por mais que sintamos na pele, por mais que certas questões causem feridas, irmãos, uma hora a ferida vai cicatrizar. Tudo cicatriza. Vai ficar a sua marca, mas vai cicatrizar. Então, ou seja, devemos que orar ao Senhor, buscar em Deus, buscar comunhão, buscar graça e ser cheio do Espírito Santo e da alegria. Vamos continuar? Subtópico, por favor, Maico. 2.1. O corpo formado por diversos membros. O Espírito Santo é o responsável por manter a unidade da igreja, unidade. 1 Coríntios 2, 13, Romanos 8, 9, 16. Ele é quem a vivifica e concede os dons para a sua edificação. Então, ele consegue os dons, como foi dito lá de Efésios 4, se não me engano, 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons são concedidos para edificação e não para destruição. Os dons são concedidos para que nós edifiquemos uns aos outros, não para que nós venhamos nos destruir ou também se autodestruir. Então, os dons de Deus servem para isso. Ele serve para que o próximo seja abençoado, e não eu mesmo. Então, na verdade, perceba como Deus faz as coisas, que um depende do outro.
Por isso também Deus diz que não é bom que o homem viva só, far-lhe uma auxiliadora. Perceba que nós dependemos um do outro. O ser humano, na verdade, também foi criado para isso, foi criado para que vivesse em grupos, em coletividade. Então, o próprio Deus estabeleceu essa questão. E Jesus disse o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por favor, pode passar. Então, um corpo é formado por diversos membros e todos estão interligados uns aos outros, executando suas atividades em comunhão. E aí Paulo vai trazer a analogia do corpo humano. É interessante essa analogia, porque, de fato, ali nós vemos o quanto nós dependemos uns dos outros, né? E pode não perceber, né, o nosso dedinho mindinho, que a gente, às vezes, nem dá muita atenção. Quando a gente dá uma topada, a gente vê o quanto ele é importante, né? A dor vem. Então, não tem para onde correr. Todos os membros são essenciais. Todos. No caso, eu digo assim, a nível de obra de Deus, todos os dons. Então, existem diversos dons. Paulo vai dizer, não só em 1 Coríntios 12, Romanos também ele vai dizer isso, que existem pessoas que têm dons de, no caso, misericórdia, né? Se você tem um dom de exercer misericórdia, que a exerça com todo zelo. Se você tem dom de ensinar, que ensine com todo zelo. Então, todo ser humano em si, todos os salvos em Cristo, têm dons específicos, né? Por exemplo, tanto que em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, todos falam em línguas? Não. Todos profetizam? Não. Imagine como se fosse uma igreja em que todos profetizassem, todos falassem em línguas, né? Todos tivessem os 9 dons. Como seria? Seria uma bagunça só, né? Um irmão falava em língua aqui, a igreja toda explodia e só Jesus na causa. Mas assim, Deus é bom, então ele distribui a cada um conforme a medida do dom de Cristo. Ele distribui os dons a cada um conforme a medida do dom de Cristo. Então, uns ele chamou para apóstolos, percebam, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, ele chama como ele quer, da forma como ele quer, e nunca na sua totalidade. Então, ele distribui diversos dons, porque a sua graça é multiforme. Ela não é uniforme, ela é multiforme, tem várias formas. Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor, Mãe? Estamos chegando ao fim, porque hoje nós temos ainda o ato do batismo, né, para a glória de Deus. Unidos pela esperança. Paulo declarou que se esperamos em Cristo, né, só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Manter a unidade é importante, pois, ajudando-nos mutuamente, conseguimos chegar mais longe do que se estivéssemos por conta própria. Isso é muito interessante. Ajuda mútua, ajuda do irmão em si. Paulo diz em Efésios 6, se não me engano, 18 e 19, diz que ele pede para que os irmãos orem por ele, para que, ao abrir da sua boca, seja revelada o mistério, né, da graça. Então, ou seja, que as portas da palavra estejam abertas para ele. Paulo conclama os irmãos para que orem pela vida dele. Então, veja a importância da igreja. Às vezes temos necessidades e, na verdade, devemos pedir a quem? A igreja, para que ore pela gente, para que, de fato, estejamos unidos na mesma causa, unidos na mesma fé, unidos no mesmo amor, unidos no mesmo Senhor. Então, a unidade ela é muito importante em nossas vidas como servos do Senhor. Amém? Pode passar, Maico, por favor? Unidos pelo batismo. Então, esse é o ato sublime, um ato de reconhecimento pública da sua fé. É o ato que vai ocorrer daqui a um pouco. Alguns irmãos, que acho que estão se preparando lá atrás, eles vão, basicamente, através deste rito, deste ato, confessar publicamente a sua fé. É um ato instituído pelo Senhor. Eu não posso adentrar muito num contexto histórico-cultural por conta do horário, mas é um ato sublime. Vamos ler? O batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Cristo, confirmando sua fé em que ele voltará para buscar a sua igreja. Essa fé permite ao cristão abdicar da sua própria vontade para deixar que Jesus assuma o controle de sua vida, entregando-se totalmente a ele. Dessa forma, o cristão segue os preceitos de Jesus e pratica a comunhão e o amor com a igreja. Amém? Pode passar, por favor. Subtópico 2.4, unidos pela regeneração. A regeneração é chamada nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus e estar em Cristo.
Ser uma nova criatura, ela está ligada ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Então, nascer de novo, nascer do Espírito, estar em Cristo, é o ato regenerativo que o próprio Espírito Santo produz no ser humano. Amém? Glória a Deus. Tópico 3, né? Tópico 3. O Espírito Santo mantém a igreja. O Espírito Santo mantém a igreja. Pode passar? Então, muitos teólogos e estudiosos da palavra discutem sobre a possibilidade da igreja contemporânea viver as mesmas características da igreja descrita no livro de Atos. Essa questão se levanta porque não há semelhança entre o tempo de hoje com o que se vivia antigamente. Tudo é diferente. Interessante, ele adentra nessa questão. A economia, a cultura, a política, o momento histórico, etc. No entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independentemente da cultura dela. Isso é tão importante que, talvez já tenha sido dito aqui, né, Ademar? Que, na verdade, a Bíblia ela foi escrita para a sua época. Para a sua época. Só que, ou seja, o que eu quero dizer para a sua época? Dentro de uma cultura, dentro de uma língua falada e para um povo específico, dentro de uma região específica. Então, basicamente, muitas coisas que nós vemos na Bíblia, que aparentemente nos chocam, não devem nos chocar tanto assim, porque isso está ligado à cultura daquela época, o povo daquela época. Tinha, na verdade, um contexto envolvido, né, nessa história. Então, Deus fala naquela cultura. Por exemplo, às vezes acham muito complicado certos livros. O livro de Jó é de uma sabedoria plena, assim, na verdade é uma poesia. O livro de Jó é uma poesia. Dentre outros, Salmos, Provérbios em si, certas questões que Salomão diz. Então, naquela época, os israelitas tinham em si a poesia hebraica em alta conta, e eles aprendiam muito com essa poesia. Então, Deus fala em uma época, em um lugar, só que nós podemos aplicar para os nossos dias a palavra do Senhor, porque ela é atemporal, ela não está presa ao tempo. Ela fala ontem, hoje, amanhã e continuará falando até a eternidade, até o dia do Senhor. Amém? Pode passar, por favor. Pode passar, por gentileza. 3.1, amadurece os santos. Conforme a igreja crescia com os novos convertidos, os apóstolos perceberam que era necessário discipulá-los e ajudá-los a alcançarem, além da salvação, a maturidade e a capacitação para o serviço no reino. Os apóstolos investiam na maturidade espiritual da igreja por meio da conscientização da unidade e do incentivo à prática do amor. Então, ele vai falar aqui de discipulado, né, de maturidade também, para capacitação no serviço cristão. Então, nós devemos, como igreja em si, exercer estes dons que o Espírito ministra em nossas vidas. Amém? Pode passar, por favor. 3.2. Sustenta os cristãos. De acordo com o relato bíblico, a igreja primitiva dava demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. Expressões encontradas no texto indicam uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus, tais como havia falado antes, no partir do pão e nas orações, no temor, eles criam e louvando a Deus. Então, pós-Pentecostes, a igreja estava cheia do poder, estava cheia de alegria, Atos 13:52, e ali eles realizavam a obra de Deus, sempre sustentado pelo Espírito Santo da promessa. E para fechar, se não me engano é a conclusão, pode passar. Conclusão, vamos fechar aqui, né, essa aula de hoje. Diz assim: o Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a Igreja de Jesus possui atualmente. Então, na verdade, o Espírito Santo é tudo, tudo em todos. O Espírito nunca abandonou a Igreja, por isso ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. Isso aqui é muito importante, porque Elias achou que estava sozinho naquela época, mas Deus falou, tem 7.000, que eu separei, que não se dobraram diante de Baal. Então, quando nós pensamos que estamos sozinhos, e às vezes parece que estamos sozinhos, olhamos para o lado, olhamos para o outro, a gente vê um irmão que se diz crente, dando mau testemunho, a gente, não é possível, não tem ninguém aqui, mas tem. Deus sempre mantém um remanescente fiel.
Sempre tem aquele povo separado, que atende os princípios da palavra de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus e que edifica o corpo de Cristo. Amém? Então, para fechar, vamos concluir. O Espírito nunca abandonou a igreja, por isso ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. O cristão que entende essa maravilhosa provisão divina concebe um coração grato ao Senhor por todo o cuidado que Ele teve até hoje. E qual é a nossa missão diante disso tudo? Né? Reconhecimento, gratidão pelo Senhor. Agradeça a Deus por todo o amor com o qual nos trata. Então, o amor de Deus é tudo. Sem o Espírito Santo, não somos nada. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, nós temos aí essa aula, né? Louvo a Deus pela vida do professor Fábio, diácono Fábio, por essa importante instrução, né? Vocês viram aí, puderam ver aí bastante coisas importantes, né? O Fábio falou uma coisa que é muito importante mesmo, sobre a questão da Bíblia não ser presa a tempo, ela ser atemporal. Muitos equívocos que a gente comete nos dias de hoje é querer transliterar a Bíblia, né, trazer aquilo que foi escrito com um significado próprio para aquele período e não contextualizá-lo. A cultura era diferente, as pessoas eram diferentes, a política era diferente, o sistema monetário era diferente, né? Porém, a verdade continua imutável, né? O princípio continua imutável, né? E isso é que é lindo na Bíblia. Isso é que é lindo. Por quê? Porque é o que ela diz, né? Se creres. Tudo na Bíblia, tudo que está descrito na Bíblia depende desse fator fundamental, que é o crer. E aí o professor Fábio já deixou isso aqui também muito claramente disposto, que é a palavra que acrescenta em nós o quê? A fé, que é o que vai nos motivar a crer. Ou seja, está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Né? Graças a Deus por essa aula de hoje. Nós vamos passar daqui a um pouquinho para o momento do batismo, como nós vimos aqui, que é aquilo que nos liga realmente ao corpo de Cristo, né? Esse ato é um ato, talvez o ato mais importante da igreja, né? É um dos atos mais importantes. O primeiro ato mais importante é aquele de proclamarmos a mensagem da salvação, né? Falarmos acerca de Jesus para aqueles que ainda não se encontram dentro do aprisco do Senhor, né? É a expansão desse reino. Em um segundo passo, o batismo é o segundo ato mais importante da igreja, porque é ele que nos liga ao corpo de Cristo, né? Poxa, mas e aí, se eu não for batizado? Você ainda não faz parte de fato desse corpo, né? Jesus ele deixa essa ordenança muito claramente: quem crer e for batizado será salvo, né? Então porque eu não sou batizado eu não sou salvo? Não é isso que ele diz, porque a salvação não está atrelada ao batismo. O batismo ele é, como já foi dito, a confissão pública daquilo que você já tomou como decisão. Se você já se decidiu por Cristo como seu Senhor, você já se decidiu. Ou seja, tudo aquilo que vem no pacote, você precisa levar também, né? E o batismo é um deles, né? É a representação de que nós estamos, de fato, morrendo para o mundo e renascendo em Deus, para Deus, né? Então, esse ato, ele não é um ato qualquer, ele não é um ato comum, ok? Isso que nós vamos presenciar mais uma vez nessa igreja, que não é a última que nós faremos, a não ser que Cristo Jesus venha daqui a pouquinho, ou nesse exato momento, e nos leve para a sua glória, né? Mas
enquanto nós aqui estivermos, esse ato ele continuará sendo feito. Por quê? Porque é uma ordenança. Cristo nos ordena que nós venhamos fazer esse ato. Ok? Então, nesse momento, né, o nosso pastor já está vindo para cá, nós vamos nos alegrar nessa manhã, porque novos membros nesse corpo estarão sendo integrados. O Fábio falou do dedo mindinho aqui, né, do pé, e a gente às vezes deixa algumas coisas muito, não tem muita importância, mas o que torna o nosso corpo de fato equilibrado é o nosso dedo mindinho, né? Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para o nosso pastor, ele vai estar dando continuidade a essa parte extremamente importante na Igreja de Cristo. Amém? A paz de Cristo a todos, amém? Estamos felizes por participarmos desse momento importante da vida desses novos irmãos. Nós vamos batizar alguns irmãos hoje aqui, tem alguns familiares, algumas pessoas que estão aqui acompanhando. Eu estou feliz. A gente vai adorar o Senhor, eles estão ali nos últimos preparativos, já se dirigindo para cá. Nós vamos adorar o Senhor. Cadê o louvor? Está pronto aí? Podemos adorar? Podemos, Thalita? Vamos ficar de pé? Daqui a pouco você vai ficar sentado mais uns minutinhos. Vamos adorar ao Senhor. Canta só uma música. Fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Aleluia. Vou olhar para eles aqui, que vocês não estão vendo, eles estão se preparando ainda. Se você sabe, cante conosco. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Diga. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Oh, aleluia, Jesus. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer, o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua
seu coração. Ele nem hesitou no palco do amor. O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo que ele foi obedecer. Plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Diga bem forte, me libertou. Diga Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Diga bem forte. Coisa linda, Jesus. Diga, ele pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Diga, diga. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia! Você pode adorar o Senhor nessa manhã. Você pode bendizer o seu nome e aplaudi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia! Pode se assentar. Glória a Deus. Eu fico tão feliz quando vejo o sorriso do seu Jailson ali. A coisa de um ano é no Senhor aqui, né, seu Jailson? Só essa camisa que tá meio feia, mas tudo bem. Nem tudo é perfeito, só Jesus, como a gente cantou, né? Podem se sentar, queridos, podem se sentar. Fico feliz há um ano, mas tem um ano já, seu Jailson? Você tem um ano, né? Estava batizando aqui o seu Jailson. Glória a Deus. Fico feliz também de ver a Cíntia. Estou vendo a Cíntia ali. Estava sentindo a sua falta, Cíntia. Hoje é o batismo da filha dela. Coisa linda. Maravilha. Sem delongas. Primeiro deixa eu me explicar para você aqui que está... Quem está visitando a gente? Estou vendo aqui uma família toda, né? Faz só um sinal assim, você que está visitando a gente. Quem está acompanhando alguém para ser batizado. E se você está perto desse alguém, faça o que eu vou fazer agora. Aperta a mão dele, aperta a mão dela. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vindo.
bem-vinda, seja bem-vindo. Não sou candidato não, tá? Fica tranquilo. Glória a Deus. Nós somos a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu sou o pastor Rafael, dirigente desta filial. Aqui estão os meus companheiros pastores que trabalham com muito afinco aqui nesta filial. Pastor Wenderson, pastor Evandro, pastor Rubens França, pastor Wilton, são os meus companheiros aqui, que sem eles eu não consigo fazer nada. E sem essa igreja a gente não faz nada, né? Ninguém faz nada sozinho. E a gente hoje vai fazer um ato que é uma ordenança. Eu falava com eles ali há pouco, que Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele nos deu várias instruções, coisas para a gente aplicar na nossa vida, ensinamentos, conselhos e apontamentos. Vou dar um exemplo para você. Dai a César o que é de César. Isso veio da boca do próprio Jesus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, na nossa linguagem de hoje: pague as suas contas. Comprou? Pague. Deveu? Pague. Tem tributo? Pague. É isso que Jesus está falando, trazendo para o nosso linguajar, quando ele diz: dai a César o que é de César. Só que isso é uma instrução, isso é um apontamento, isso é um ensinamento. A gente pode fazer ou não pode fazer. Está no campo da nossa decisão, do nosso livre-arbítrio. Se a gente fizer isso, é o que eu falava com eles lá dentro, se a gente fizer isso, se a gente pagar as nossas contas, pagar os nossos compromissos, pagar o que a gente deve, a gente vai ter um resultado na nossa vida. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter um outro tipo de resultado na nossa vida. Mas a gente definitivamente faz se a gente quiser. Se você quiser ser um caloteiro, um devedor, você vai ser. Ninguém vai te impedir de fazê-lo, mas você vai ter um resultado na sua vida. Assim é com quase todas as coisas que Jesus pregou nessa terra, com quase todas as coisas que ele fala nos seus evangelhos, ou que falam dele nos 4 evangelhos. Quase todas as coisas, exceto 2. Tem 2 coisas que nós não temos como decidir fazer ou não fazer. A primeira delas é essa aqui, é passarmos pelas águas. Isso não é uma sugestão, isso não é um ensinamento, isso não é uma instrução, isso é uma ordenança. Ordenança no sentido eclesiástico da palavra, e trazendo também para o nosso vocabulário, é uma ordem. Jesus disse: vocês acreditam em mim? Então vocês têm que ser batizados. Não tem condição. Eu vou ficar aqui a minha vida na terra inteira, eu vou participar da igreja, vou participar dos cultos, vou lá, vou adorar, vou chorar, vou rir, mas não vou batizar. Não existe isso. Isso não é uma condição que está na dependência de uma decisão humana. Isso é uma ordem. Quem segue a Jesus, quem crê que ele é o Filho de Deus, tem que ser batizado. E a outra ordem que ele deixa é participarmos da sua ceia, da ceia do Senhor. Tomar o vinho que representa o seu sangue e comer do pão que representa o seu corpo. Essas 2 instruções de Jesus, na verdade não são instruções, são ordens. Elas estão, como a palavra da moda, né? Elas estão em outro patamar. Elas não são do campo da instrução, elas estão na esfera de ordens. E hoje a gente está aqui para replicar isso. Enquanto igreja, enquanto organização humana, porque a igreja, ela tem uma diferença entre a organização, a instituição, igreja, a entidade. É que entidade remete a espiritismo, né? Mas enfim, no sentido corporativo, a entidade no sentido corporativo, igreja, ela se diferencia de qualquer outra entidade corporativa. Porque, por exemplo, uma empresa, ela é uma organização. A igreja tem o CNPJ? Sim. A igreja é uma empresa? Sim. Mas ela não é só uma empresa, ela também é uma empresa no sentido organizacional, porque ela é uma organização, mas diferente de qualquer empresa, diferente de qualquer outro detentor de CNPJ, diferente de qualquer outra organização, diferente de qualquer outra entidade, no sentido corporativo, a igreja também é um organismo. A igreja, ela é viva. A igreja, ela é o corpo.
E sendo um corpo, ela se movimenta. Sendo um corpo, ela tem vida. Se não tem vida, deixa de ser igreja. Então, assim sendo, a igreja tem dogmas, doutrinas, liturgias, protocolos, processos humanos que são instituídos e a gente respeita, a gente adota, a gente segue. Por que eu estou dando essa volta toda? Para explicar como que a gente criterioriza o batismo. O batismo, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele é facultado a pessoas que tenham a idade da razão, que a gente julga ser 12 anos de idade, até qualquer idade que venha acima dessa. Eu já batizei uma senhora de 94 anos. 94, nem conseguia entrar direito no tanque. A gente teve que fazer uma operação logística para isso. 94 anos. Foi um orgulho para a minha vida. Eu, um jovem, um fedelho, perto daquela senhora, participando desse momento da vida dela. Então, a partir dos 12 anos é facultado o batismo. E também, o único requerimento que a igreja também coloca é que a pessoa tenha uma vida de testemunho. Não uma vida perfeita, porque ninguém tem. Não uma vida sem pecado, porque não existe isso. Todos nós pecamos, inclusive os pastores, tá? Vocês acham que o pastor é super-homem, super-santo? Não, o pastor erra, o pastor peca, o pastor é ser humano. Só que tem uma diferença. Os pecados que a gente comete, a gente que já passou por esse momento, que vocês passarão agora, e era uma outra coisa que eu dizia para vocês, os nossos pecados, a partir do momento do batismo, eles têm um advogado com procuração plena, com plenos poderes para nos proteger, nos justificar, nos defender e nos livrar da condenação. Esse advogado se chama Jesus de Nazaré. Esse advogado, todas as vezes que eu errar, todas as vezes que eu pecar, todas as vezes que eu falhar, ele estará pronto a me proteger. Não importa a quantidade de erros que eu cometa, Jesus continua dia após dia me amando e me perdoando. Diferente de um advogado secular, né? Experimenta ter um advogado e não pagar os honorários dele. Ele nem na sua audiência vai. Não é verdade? E às vezes ele recebe, sabendo que a sua causa não tem jeito, mas ele te representa porque ele precisa daquele dinheiro que é o seu. Mesmo sabendo que você vai perder a causa. E ainda você mesmo sabendo que vai perder a causa, você tem que ter um advogado e pagar por ele. Ou ficar à mercê da defensoria pública. Mas Jesus não. Jesus não precisa de pagamento de honorário. Não é o dízimo, não é a oferta que vai pagar. Porque o preço da nossa causa, ele mesmo já pagou. Derramando o seu sangue, entregando a sua vida por cada um de nós. E é por isso que nós estamos imbuídos até o fim da vida de seguir os seus ensinamentos, perseguir a sua perfeição, e aí perseguir no sentido de que a gente sabe que não vai conseguir, né? Imagina, quem é que vai conseguir ser igual a Jesus? Não tem como. Não tem como. Eu fico imaginando, se o pastor Wendson me dá uma bifa na cara, eu vou dar outra cara mesmo? Jesus mandou fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer não, porque a minha vontade vai ser dar nele também. Então a gente vai perseguindo a perfeição de Jesus. Mas ensinamentos a gente adota. Comportamentos a gente persegue a imitação. Mas as ordens a gente não questiona. As ordens a gente faz. O batismo ele é uma ordenança de Jesus Cristo. A ceia é uma ordenança de Jesus Cristo. E a gente o faz para sermos obedientes. Porque a mesma palavra nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Vocês passarão agora a fazer parte do corpo desse Cristo. Como eu disse lá dentro e repeti aqui, ele passa a ser o seu procurador, o seu advogado, o seu pastor, aquele que não falha, aquele que não vos deixa, aquele que estará sempre em sua companhia e protegendo você das investidas do inimigo em todos os dias. A gente ouviu um testemunho lá dentro agora, né? Uma coisa linda. E é esse tipo de experiência que a gente vai viver, mesmo sem a gente ver. Porque não se enganem, hoje mesmo o diabo tinha um plano para que vocês não estivessem aqui. Tinha um plano, uma armadilha para vocês morrerem no caminho, para uma bala perdida acertar vocês, para vocês torcerem o pé quando caísse da cama e bater a cabeça na cabeceira. Ele tinha um plano. Só que esse plano foi frustrado, porque vocês estão aqui para esse momento solene e sublime da vida de vocês. Deus abençoe vocês. Eu vou chamar aqui o pastor Evandro, que é o meu auxiliar
de primeira classe, o vice-dirigente dessa igreja, ele vai tomar a profissão de fé de vocês. Vamos receber o pastor Evandro com alegria? Maravilha, né? O nosso pastor Rafael aqui deu uma explicação muito tênue acerca do batismo. E aqui agora nós temos os batizandos, né? Que nós, como igreja, temos o orgulho de mencionar o nome de cada um, querido. E quando mencionar o nome, vamos festejar, né? Porque aqui, outrora, nós estávamos assim como eles, né? Então, quem já passou pelo batismo sabe muito bem disso. E ainda quem não passou, eu tenho certeza que o próximo batismo você vai passar. Amém? Então, vamos lá. A Maria Natalina, cadê a Maria Natalina? Olha, fica de pé. O Carlos Henrique. O Carlos, né? Maravilha. A Wanda Avelino. Olha, minha irmã Wanda, que linda. A irmã Rebeca. Ó, que bênção. Pedro Henrique. Olha aí. A irmã Cláudia. Que bênção. A irmã Ingrid. Que bênção, né? E a irmã Milena. Olha aí que maravilha. Esqueci de algum, não, né? Falei todos. O ato de profissão de fé nós vamos fazer aqui. Eu queria que vocês agora ficassem de pé, né? E eu queria que vocês repetissem numa voz sólida e firme, para a gente ganhar das pessoas que fizeram no batismo passado. Pode ser assim? Amém? Então eu vou falar a palavra e vocês repitam após mim, tá ok? Você vai dizer assim, ó, eu reconheço... Ah, não, está muito fraco, né? Voz firme, sólida, né? Você está falando agora para Jesus, né? Está falando para a igreja, né? Isso, ó, que maravilha, estão dando a mão e tudo. Vai ficar firme agora. Vamos lá de novo? Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor do meu Salvador. Isso foi um ensaio. Agora vamos de vez agora? Vamos lá? Eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e meu Salvador. Eu creio num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, minha regra de fé e conduta. Está baixando, hein? Creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que eu pudesse ter perdão de pecados e vida eterna. A partir de agora, assumo um compromisso de representar Jesus e a sua igreja diante do mundo. Eu vou ser batizado em nome do Pai. Amém? Maravilha, glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Podem sentar. Eu ia fazer vocês ficarem de pé mais um pouquinho, mas vou deixar vocês sentados. Deixa eu falar agora com seus amigos, irmãos e familiares, tá? Todas as vezes que eu tento organizar batismo, eu não consigo. Então, vocês estão liberados para tirar foto de onde quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, se pendurar na... Só não se joga dentro da água, senão eu vou batizar vocês. Tá? Estou doido para batizar mais gente aqui. Mas não tem assim, eu não vou conseguir. A única coisa que eu peço é a seguinte: não fica marcando lugar. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar aqui marcando lugar. Não, você tirou a foto do seu amigo, do seu parente, do seu irmão, libera para um outro passar. E, na verdade, a única coisa que eu vou te pedir é para você dar prioridade à foto da igreja, que está ali com aquelas duas lindas jovens ali, olha, a Isabel, que acabou de voltar de Angola, né, da sua missão, e a Dalila. Né? Nem pedir, viu? Estão solteiras, não é isso?
em breve casarei, não uma com a outra, porque não pode, né? Mas é bom que se explique, né? Cada uma com seu futuro vindouro varão, marido, né? E então eu vou pedir para vocês darem prioridade só para elas, tá? Porque elas precisam pegar os melhores ângulos aqui para a gente poder fazer depois um álbum oficial da igreja, que a gente coloca lá nas redes sociais, a gente usa aqui nas divulgações de mídia. No mais, vocês fiquem à vontade, só não briguem, né? Meu parente, não, tem espaço para todo mundo, tá bom? E se você quiser, tá na dúvida, tá em tempo ainda, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só se jogar aqui, tá bom? Então, nós vamos proceder para o ato do batismo, eu já expliquei a eles como vamos fazer. Enquanto a gente os batiza, nós vamos adorar aqui o Ministério de Louvor. Hoje eles estão na coxia, estão no oculto, né? Ninguém vê. Coxia é a parte de trás do palco dos teatros. Aqui não é um palco, não é um teatro, mas eles estão aqui no oculto, mas eles estão aqui. Então eles vão adorar, embalar aqui o nosso momento de alegria, porque o batismo não é uma cerimônia de funeral, o batismo é uma festa. Então a gente vai fazer festa aqui nessa manhã, amém? Uma coisa que eu não falei para vocês, chegou aqui dentro, como já disse, será um obreiro ou uma obreira, obreiro de preferência aqui, dando auxílio para vocês, aqui dentro um pastor, vocês vão ser recebidos, espera um pouquinho, a gente pousa para tirar uma foto, batiza vocês, a outra foto do batismo vai ser espontânea, não vou posar com ninguém molhado, isso não dá muito certo não, né? Levantou e você já tira espontânea, tá bom? Levantou, já vai no espontâneo, mas na chegada a gente tira uma foto que é para vocês mesmos, tem 2 varões aqui, guardarem na sua recordação, tá bom? Quando terminarmos, eu vou tirar uma grande foto com eles todos aqui à frente, mas à medida que eles forem saindo, se vocês, parentes, amigos, familiares, quiserem se congraçando com eles também, fiquem à vontade. Combinado, gente? Amém? Sem mais delongas, vamos ficar de pé e passarmos ao ato do batismo. Vou pedir ao Colim para ir cantando os nomes aqui pra gente. Maria Natalina Bacelar, Filadélfia. Eu acredito na promessa, pois sei que ela vem de Deus. O mundo aqui não me interessa, sou um cidadão do céu, do céu. Oh meu Deus, eu vou saltar muralhas, com meu Deus vou derrubar gigantes. Neste mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. E se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos. Eu vou cantar bem forte o hino da vitória. Chegar em Sião, oh, 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 oh. Chegar em Sião, oh, oh, oh. Carlos Henrique Ferreira. Eu acredito na promessa,
eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos, eu vou cantar bem Pedro forte. Henrique Dutra Mendes. É chegar em Sião, chegar em Sião. Oh, 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 chegar em Sião. Oh, 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 chegar em Sião. Oh, oh, chegar em Sião. Oh, chegar em Sião. Cláudia Denise dos Santos Maio. Aleluia, aleluia. Ingrid Cristina Rodrigues da Silva. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei, sobre toda a terra, novo sol se ouvirá, sua alegria, força pra continuar, Deus de Milena Vitória de Araújo. que maravilha, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença, receber seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Vitória nas cabeças, degrau de unção, degrau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Wanda Avelino Messias Batista. Aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Subirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei, mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei, e toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar. Tirar foto aqui na frente. Batizante, tirar foto aqui em frente do. Eu entro na tua presença, receber o seu poder. Tu faz o novo passo. Todos os batizantes para foto. O povo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção.
Sua glória descerá, subirá um novo som. Aleluia. Som da festa vai subir. Sua glória descerá, subirá um novo som. De aleluia. O som da festa vai subir. Sua glória descerá, subirá um novo som. De aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais alto aí? E assim a gente encerra aqui a nossa atividade matutina. Estamos de volta, permitindo Deus, às 18h30. Hoje é um culto especial, em gratidão a Deus pela mulherada dessa igreja. 18h30 a gente se vê. Bom almoço, Deus abençoe você e uma boa tarde. Vai com Deus! Pediria a todos os obreiros aqui para ajudar aqui. Se tiver algum voluntário